Flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz, que deixa marcas no solo, é a beleza do colo, do ombro, do sim. Necessidade da terra, presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você, feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. E a minha vontade é de ser pra você, feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos hoje ao vivo mais um programa de Direção Espiritual. Você deve estar achando estranho, né? Estamos num cenário diferente, sim, estamos em Campos do Jordão, na casa dos meus queridos amigos Luiz e Rosana, tendo a oportunidade de fazer também um encontro entre amigos, né? Boa noite, Ziza Fernandes. Boa noite, Padre Fábio de Às vezes Mello. já é sócia do programa. Daqui a pouco nós vamos fazer uma parceria. Nós estamos quase, né? Estamos quase parceiros no Eu programa. acho, já roubei o lugar do Cristo, né? Semana que vem vai estar de novo. Eita, Lelê. Maninho, gente, olha só que... O debutante no programa. Debutante do programa, vindo do Rio Grande do Sul, tendo a oportunidade, que é inclusive o autor dessa música, que vocês já me ouviram cantar tantas vezes, e hoje recebendo com muita alegria pela primeira vez. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente hoje, já o admirava pelo trabalho maravilhoso que ele realiza como cantor, nosso querido Leonardo Gonçalves. Muito obrigado, querido. Que honra! Que honra minha poder estar com vocês, conhecer essas pessoas maravilhosas, hoje ainda participar desse programa. E coincidência, você esteve na Canção Nova essa semana, não foi? Exatamente, participando do Papo Aberto com o Márcio Mendes. Muito obrigado, muito legal Léo. também. Nós estamos muito honrados, viu, de tê-lo aqui hoje. Privilégio e prazer são meus. Obrigado. A gente começou hoje o programa falando, cantando na verdade. Não há uma maneira mais sofisticada de dizer alguma coisa que cantar, né? A gente, falando da amizade como um valor essencial na nossa vida. Quando eu fiz filosofia, eu aprendi dois conceitos muito interessantes.
que eu gostaria de partilhar com vocês. Pode ser que você já tenha aprendido também, mas nunca é demais a gente ter a oportunidade de recordar. Existem realidades na nossa vida que são acidentais, acontecem por acaso, e a gente viveria perfeitamente sem elas. Por acaso, posso ter um emprego tal, posso ter a profissão tal, e isso ser um acidente na minha vida, que eu posso muito bem me tornar outra coisa e ficar feliz sendo. Agora, existem situações e realidades que são essenciais, que são aquelas que reforçam quem eu sou. Você pega uma semente, por exemplo, você tem todas as possibilidades da árvore dentro daquela semente. Ela pode muito bem cair acidentalmente num território, num terreno, que não vai favorecer o seu crescimento. Mas se a gente coloca essa semente no lugar certo, ali ela vai ter a oportunidade de buscar tudo aquilo que lhe é essencial e trazer à tona e tornar-se a árvore que ela poderia ser. Você se recorda que uma vez nós pegamos uma frase do Monsenhor Jonas que nos disse de maneira muito sábia: eu ainda não sou o homem que Deus gostaria que eu fosse, mas também posso dizer que já não sou o homem que eu era. É uma transição. Nós estamos sempre fazendo uma transição de uma realidade para outra. Eu ainda não sou o Padre Fábio que posso ser. Por quê? Porque muitas vezes fico acomodado nos meus vícios, nas minhas preguiças, nas minhas negligências. E de repente tudo aquilo que é essencial em mim não vem à tona porque eu me perdi naquilo que era acidental. Se eu não faço um esforço para trazer à tona o que é essencial na minha vida, eu morro negligente com as minhas possibilidades. Isso é muito triste, minha gente. É muito triste quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando o nosso tempo com aquilo que é acidental. Quando eu não estou reforçando a minha essência. Eu posso reforçar a minha essência num livro que eu leio, quando eu percebo que aquilo está a favor do meu crescimento, do meu florescimento, da mesma maneira como uma semente precisa de realidades que a favoreçam. O clima, por exemplo, se eu planto uma araucária bonita, como existe aqui em Campos do Jordão, lá em Taubaté, onde eu moro, que é um calor infernal, essa araucária nunca vai poder ser a araucária que ela poderia ser aqui, estando plantada no lugar certo. As realidades acidentais, elas nos distraem para aquilo que a gente realmente pode. E o grande processo de Deus na nossa vida é justamente iluminar a nossa consciência para que a gente tenha condições de identificar o que de fato é essencial. O que não poderia fazer falta, o que não poderia ficar de fora, aquilo que poderia ser buscado no meu dia a dia, mediante esforços, mediante a ajuda de outras pessoas. É interessante que à medida que nós vamos crescendo no cristianismo, a gente vai ficando mais consciente dos fatores que ajudam o nosso florescimento humano. E um deles é o amigo. Quando você percebe que existem pessoas que estão familiarizadas com a sua essência, que já começaram a conhecer quem você é, participaram desse processo de descoberta e depois se tornam aqueles que vão nos ajudar a facilitar, ou vão nos ajudar a chegar àquilo que a gente pode ser. O amigo, a gente tem na Sagrada Escritura um trecho muito simples que fala que quem encontra um amigo descobre uma verdadeira riqueza. É assim mesmo. Aquele que se torna um parceiro no nosso processo é aquele que vai nos ajudar a chegar ao que temos de fato de essencial. Sempre que a gente faz um projeto de vida, a gente descobre que nós não podemos chegar aos resultados sozinhos. Então você vai começar a identificar aqueles que de alguma forma estão com você. Por exemplo, nós tivemos a gravação do DVD da Aziza, né, na segunda-feira. Foi um momento muito especial. E para mim foi muito emocionante quando vi a Aziza entrando no palco. Eu fiquei pensando em todas as pessoas que participaram daqueles bastidores para que aquilo tudo estivesse acontecendo, né? Nossa. Com você naquele momento. Foram muitas pessoas. Os amigos dos bastidores. Eu acho que quando a gente faz uma coisa boa, realmente boa na vida, boa não significa uma coisa de sucesso, mas uma coisa honesta, sincera, verdadeira. É muito raro que a gente consiga fazer isso sozinho. Eu acho bem importante que a gente tenha testemunhas sempre. Não porque as pessoas tenham a chance de acreditar na gente mesmo porque a gente tem prova, mas
Porque é bom a gente ter testemunha da graça, da generosidade, da delicadeza de Deus com a gente. E ali naquele DVD era tanta gente, tanta gente, tanta gente. E você descobre que a vida é uma tessitura muito interessante, porque se você for abrir, Léo, você tem o seu cotidiano, quem são as pessoas que constroem o seu cotidiano, né? Você ali naquele momento, você estava vivendo um momento especial da sua vida. Sim. Eu fiquei pensando quantas pessoas você carregava na alma naquela hora. Os primeiros tecladistas, né? A primeira banda que você teve, os primeiros backings. Isso é muito legal. Os primeiros técnicos que lhe gravaram, e de repente você estava ali no Municipal de São Paulo, trazendo uma multidão dentro do seu coração. Acho que tinha muita gente. A coletividade é que, aliás, uma das coisas que mais me marcou a primeira vez que fui, quer dizer, por enquanto ainda a única vez que fui a Jerusalém, estou voltando de Jerusalém agora em 2016, mas a primeira vez que fui a Jerusalém é a beleza da coletividade. A primeira vez que estava subindo a Jerusalém, fiquei imaginando quantas pessoas, em quantos séculos, em quantos milênios diferentes, desde lá de trás, talvez um dos primeiros, Abraão com Isaac, sem o sacrifício, subindo até o Monte Moriá, e aquele caminho que foi feito, e essa coletividade aprofunda o significado de uma maneira... É a mesma coisa com as orações que já são pré-estabelecidas. Você não está apenas falando aquelas palavras porque elas têm um significado para você, mas a coletividade das orações que são repetidas por multidões, através dos séculos, elas se tornam... Você acaba carregando junto, como você disse, a alma de tantas pessoas. Né? Léo, você falou uma coisa muito interessante. Eu vou a Jerusalém 2 vezes por ano. Faz parte da minha agenda. E o ano retrasado, eu vivi um momento muito especial. Nós tínhamos terminado a Via Sacra e nós ficamos posicionados de maneira muito privilegiada ao lado da cúpula do Santo Sepulcro. E um silêncio, não tinha ninguém naquela hora, porque a gente optou por fazer isso mais cedo. A gente quis fazer de madrugada justamente para você não ter aquela barulheira. E aí, quando eu contemplei aquela cúpula, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas vidas foram transformadas por essa cúpula? Quantas pessoas arregimentaram ao longo de 2000 anos as suas vidas a partir da convicção de que um homem ressuscitou aqui, nesse lugar? Fiquei pensando que a minha mãe já passou na vida, todos os sofrimentos que ela precisou enfrentar, por causa daquela cúpula, ela venceu. Aí eu comecei a pensar as pessoas que me ensinaram a fé. Se naquele momento eu estava ali pregando, quantas pessoas eu trazia na minha alma, né, que foram responsáveis por eu crer como eu creio hoje. Os livros que eu li, as pessoas que participaram do meu processo humano, que me apresentaram ao sagrado de maneira correta, honesta. Sólida. Igual a música do Greco, né? Quando viram Deus pela primeira vez... Quem me fez, quem me colocou em contato com esse Deus pela primeira vez? Pensar o inverso é bonito também, né? Quantas pessoas ela carregou dentro dela, mas quantas pessoas carregaram ela naquele momento junto? Justamente. Eu, como amigo, eu estava carregando ela lá, estava querendo... Eu vi sua emoção do meu lado. Então eu fiquei pensando quanta gente queria empurrar essa moça lá. É verdade, é verdade. Mani, isso preocupada também. Isso, é isso aí. Mani, para quem não sabe, Mani é médico de altíssima qualidade, ele é ortopedista. A medicina também é um exercício de coletividade, né? Você está ali fazendo uma cirurgia, você precisa de muita gente para lhe ajudar naquele... A equipe do médico, a gente fala cada vez mais agora em medicina multidisciplinar, né? Tem o auxílio dos colegas, não pode pensar no paciente como um joelho, como um coração. O paciente, ele é um todo, precisa ser cuidado de diversas formas, né? Então tem muito dessa coisa da coletividade. E o tratamento dá certo quando o paciente tem essa atenção multidisciplinar. O médico em si, ele tem que olhar para o paciente não como um órgão, né? Mas como um doente, né? Precisa de auxílio, de carinho, de atenção. Você consegue fazer a diferenciação quando um paciente identifica você um amigo? Aquele que que tem a possibilidade de ajudá-la, Fábio, assim, ou aquele que só te busca como um instrumento para a cura? Não, a gente enxerga tudo, né? Eu moro numa cidade de 25 mil habitantes, cara. Inevitavelmente eu tenho contato extra-consultório com 80, 90% das pessoas que me visitam, entende? Veranópolis agora é audiência completa. Audiência, se Deus quiser. Tem um canal, Canção Nova está bombando em Veranópolis, Rio Grande do Sul. Mas justamente eu optei por morar numa cidade desse tamanho, em fugir de Porto Alegre, justamente por causa disso. Você gosta disso, né? O contato humano faz toda a diferença na medicina. Eu conheci onde é que a pessoa mora, Leonardo, entendeu?
com quem que ela convive, quantas pessoas estão dentro da casa dela lá, se o tratamento vai dar certo, quem é que vai fazer o curativo em você, entendeu? Isso faz diferença. Eu pergunto para os pacientes, como é que vai fazer o curativo? Quem é que vai ter esse cuidado contigo lá? Entende? Porque às vezes as pessoas pensam que o ser amigo é o estabelecer vínculo que nos leva um para dentro da casa do outro. Claro, isso também é uma maneira a mais aprimorada de ser amigo, é você participar de maneira ativa da vida do outro. Mas a dimensão cristã da amizade passa por toda e qualquer responsabilidade do encontro humano. A pessoa vai passar na minha vida uma única vez e eu tenho a oportunidade de ser um amigo dela. No meu exercício da minha profissão, na oportunidade que eu tenho de tornar a vida dela melhor a partir do conhecimento que eu tenho. Isso é muito interessante. A amizade alarga, gente, né? Um exercício de alargamento demais, você constante, vai abrindo... E quando um paciente, a palavra já diz tudo, né? Já é triste. Eu tenho que ser paciente. Eu tenho que ser paciente com a minha doença, com o meu processo. Eu tenho que ser paciente com a letra do médico que eu não entendo, com o que ele vai falar sobre a minha doença. Tem a sala de espera, então tem que esperar. Não tem como não esperar. Já criaram a sala para isso. Os atrasos constantes, né? Tem que ser muito paciente. Então, só que eu acredito Eu acredito, cara, na construção, às vezes, de uma amizade, sincera mesmo sendo útil para o paciente. Eu acredito, às vezes, na construção de uma amizade verdadeira mesmo, nesse trato médico-paciente. Mesmo que isso não interfira no tratamento, isso é o básico, né? Mani, mesmo porque não deixa de ser médico. Quando você é médico para alguém, você está lidando com uma vulnerabilidade. A pessoa está te procurando porque ela está vulnerável. Então você tem as portas todas abertas para isso. É parecido também com uma pessoa que vai a um show seu, vai procurar uma palavra sábia de um padre, ou com os meus alunos, um aluno que vem me procurar como professor. Um vínculo começa com papéis diferentes, mas depois eles se equilibram se tem sinceridade de intenção. Senão não funciona. Sabe o que eu acho que é possível? Mas se existe, eu acho que é possível. Que tem um ingrediente em comum, cara. Tanto no exercício da profissão, da medicina, eu acho que também no sacerdócio e tal, que é a confiança. Uma vez estabelecida, é possível que se abra a porta para outros relacionamentos. Uma vez quebrada isso, eu não posso ser nem mais médico da pessoa, como também não posso ser amigo da pessoa, entendeu? Então, se a confiança foi quebrada, tanto da minha parte quanto do paciente, isso aí se quebra, entende? Tá vendo? Você que está nos acompanhando em casa, independente qual seja o seu ofício, uma boa forma que você tem de levar o cristianismo para o seu trabalho é você trabalhar o tempo todo com a consciência de que você precisa ser amigo da humanidade. É muito bonito isso. Quando a gente descobre, a partir do conhecimento que a gente tem, uma oportunidade de beneficiar o outro, de passar de maneira sofisticada pela vida do outro, através da solidariedade, do respeito, do carinho, coisas tão raras, né, Léo, no dia de hoje, né? A sociedade cada vez mais bruta, né? Porque, assim, a gente falou aqui muito a palavra coletividade e até uma coisa rara, porque vivemos a era do individualismo. Até mesmo na nossa busca espiritual, muitas vezes as pessoas acabam buscando... É verdade que a salvação é individual, mas a caminhada em comunidade, o coletivo, por exemplo, um conceito que é absolutamente coletivo na palavra de Deus é o conceito de santidade. Santidade não é um indivíduo, é um povo. Sede santos porque eu sou santo, é o plural. Deus é santo, único, Ele só. Mas nós criamos o ambiente de santidade em comunidade. E essa coletividade é que vai justamente diametralmente contra o individualismo que se tem em todas as esferas da humanidade, hoje em dia, cada dia mais. E a maneira da gente encarar nosso relacionamento com Deus, e que deve modificar também nosso relacionamento uns com os outros, pode ser o antídoto para isso. E é interessante porque você toca essa questão da santidade ser um resultado que se alcança em parceria. Eu me recordo do envio que Jesus faz. Jesus nunca envia ninguém sozinho, que ele sabe que na solidão fica muito difícil suportar o peso da vida, o peso da estrada. A gente perde a noção da realidade. Tudo que é bom merece ser compartilhado, desde um prato de comida, quando sei lá, estou num restaurante, a comida é muito boa, eu sou aquele cara, mundo. Eu sou aquele cara chato que peço para todo mundo provar um pouco, eu monto o garfo, eu faço questão, as pessoas até às vezes se constrangem, eu faço questão, por favor, prova, isso aqui está tão bom, que se só eu comer isso aqui, é um desperdício. Sem graça. Você é evangelizador dessa forma, então, levando para provar o prato que te fez bem. É verdade, porque eu acho muito interessante, instigante nesse envio que Jesus faz, sempre de 2 a 2, primeiro para que eles se tornem conscientes de que sozinho não se vai longe, e ao mesmo tempo para nos ensinar, para nos retirar desse lugar comum,
Porque a solidão ela pode se tornar um lugar muito confortável também. Você não encontra, você não precisa se desafiar, você está sempre com as mesmas ideias e o outro não vem para te confrontar, para quebrar. Não tem responsabilidade sobre mais outra. A responsabilidade por outra pessoa é uma coisa que acrescenta muito, que enobrece muito. Amadurece muito, né? Vocês que já são pais. Modifica, né? É o que nos modifica. Você ficou muito modificado quando você ficou pai, justamente porque você vê no outro não só uma continuidade sua, mas alguém que a partir de agora te desafia a viver melhor, né? Eu não tenho que pensar só nas minhas prioridades e nas minhas necessidades, tem que pensar na necessidade do outro também. Tem daquele que veio depois de mim. A gente vai sendo semeado, né, por o espírito coletivo é muito bom. Vocês falando sobre coletividade, me veio um negócio na cabeça, assim, na cultura do povo gaúcho tem o costume de tomar chimarrão, né? Você me pergunta por que cada um não tem a sua cuia, né? Justamente por causa disso. A hora de tomar o mate, a hora de sentar junto com os amigos é para a gente partilhar algumas coisas, inclusive a cuia, né? Se tem 10 pessoas tomando chimarrão, é a mesma cuia, entende? Inclusive aqui nessa casa a gente chimarreia mesmo, com muita intensidade, com a nossa querida Rosana, que acabou de chegar, com a nossa querida Maria Júlia, Luiz também, o Jean, toda essa família linda. Ela fez falta no nosso chimarrão hoje. Eu até te falei, né, que tudo que eu tinha lá em casa, a cuia, a erva, era tudo presente dela. É engraçado que aqui nessa casa, é uma casa aqui de pessoas muito próximas a mim, eu identifico justamente o espírito cristão que perpassa não só a cuia de chimarrão, não. O olhar, enquanto você divide o que está sendo falado, o que está sendo comido. É muito interessante como você estava falando da experiência do prato que nos congrega, né, do sabor que nos reúne. É muito interessante. Não é à toa que o cristianismo é gerado em torno de uma mesa. O primeiro milagre de Jesus é a multiplicação da alegria. Ele não ressuscita um morto, ele não cura um cego, ele ressuscita a alegria, multiplica o vinho. Que é justamente, tem graça você tomar uma taça de vinho sozinho? Não tem o mesmo sabor, né? Não tem, a gente precisa da oportunidade de dividir o que o vinho nos provoca, que é justamente a leveza, a oportunidade que a gente tem de ficar um pouco mais à amostra, né? Digamos assim. Não é assim? O vinho não faz isso com a gente? Parece que a gente perde um pouco as defesas, né? Baixa guarda. Baixa guarda. Mostra quem a gente é. É verdade. Tem um bom disso aí. A gente até canta melhor, né? Começa a cantar melhor. Eu sei que vocês vão começar a achar que... Pode ser impressão. Como tudo na vida tem a dose, né? A dose certa, também tem que saber a dose. Passou do limite, acabou. Passou do limite e você já... às vezes o tonto está achando que está cantando maravilhosamente bem, né? Léo tem cantado muito, Léo? Bastante, graças a Deus. Na verdade, esse é o ano, talvez... Fazia muitos anos que eu não cantava tanto, até porque eu tenho uma maneira de controlar bem minha agenda para eu poder também me dedicar ao ócio criativo. Produzir, né? É uma maneira bonita de dizer que às vezes gosto de ficar sem fazer nada. Mas esse ano também, estou vivendo esse ano, lancei o meu DVD no final do ano passado, em novembro, então esse era um ano que já tinha uma demanda maior, mas também com um filme que está sendo lançado amanhã, amanhã chega aos cinemas de todo o Brasil, 170 salas, o filme Você Acredita, que eu tive a oportunidade de gravar a versão em português da música, que é o momento principal da trilha sonora do filme, que é o final. O filme, na verdade, termina com uma fala em cima de uma música, que originalmente foi gravada pelos Newsboys, e eu gravei a versão em português, e chega aos cinemas de todo o Brasil amanhã, e acabou agitando muito mais ainda minha agenda do que normalmente eu permito ser agitada, mas é porque eu compreendi mesmo que é uma mensagem relevante, na verdade é uma pergunta. O nome do filme, para quem não sabe, é Você Acredita, em forma de pergunta. Não no sentido de para você responder sim ou não, mas para você refletir a respeito de como essa crença, como essa fé tem um impacto na sua vida, no sentido de provocar uma ação sua em favor do próximo. Então, sempre tem aquela coisa, né? Um filme dentro do segmento cristão, sempre corre muito perigo de ser uma coisa muito apologética, muito defesa de fé, como se Deus precisasse ser defendido por nós, né? Mas esse vem trazer realmente uma reflexão diferente, são 12 personagens, cada um vive um momento diferente, tem um nível espiritual diferente, de compreensão, de caminhada diferente, e são expostas situações
algumas mais extremas do que outras, em que a resposta a essa pergunta vai determinar como eles vão agir, não no sentido de autopreservação, de preservação própria, mas em favor do próximo. Achei muito interessante e estou muito feliz de poder participar desse projeto de alguma maneira. Mas agitou bastante minha agenda. Estou feliz que vai sair amanhã o filme, vai voltar um pouquinho mais para o normal. Inveja para poder boa. ficar mais à toa, né? Exatamente, poder ficar um pouquinho mais à toa. Que inveja boa, sempre sonhei em cantar uma trilha sonora, né? Que inveja, tudo. Mas olha, a coisa mais constrangedora da face da terra para mim, eu que sempre fugi de videoclipe, de foto, não posto muita foto minha, a coisa mais constrangedora que eu já vivi foi olhar para mim mesmo numa tela de cinema, nas pré-estreias, extremamente constrangedor. Não teria esse problema, não. Eu sou... Vamos abrir as possibilidades. Vamos abrir as possibilidades do Gaúcho fazer uma trilha. Se tiver um filme que está precisando de algum cantor. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje nós estamos com um clima entre amigos aqui, nesse programa diferente hoje, programa de direção espiritual, ao vivo de Campos do Jordão. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa boa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus, prostrar-me em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Estamos de volta com o programa de direção espiritual, hoje com essa presença especialíssima, Leonardo Gonçalves, cantando maravilhosamente. A gente estava vindo para cá, né, entrando aqui na casa, a gente olhou para o céu e vimos muitas estrelas, muitas estrelas, que infelizmente para quem mora em São Paulo não vê, não. A gente não vê. Por isso que a gente nem vai embora. Vê umas 2, 3 estrelas no máximo, de vez em quando. Você sabe que essa oportunidade que a gente tem, quem mora no interior, parece que fica mais sensibilizado a isso, né? São 3 maneiras, né, que Deus tem de se revelar, de nós compreendermos e entrarmos em contato com Deus. A primeira e maior, claro, a palavra de Deus. A segunda, a sua criação. Toda vez que nós entramos em contato com a natureza, é uma manifestação da glória de Deus. Ele se comunica conosco, nós aprendemos a respeito dele. E a terceira, claro, através do Espírito Santo também, ele se comunica com nós. Mas a natureza é... Ô Léo, como é que você identifica Deus nos seus amigos? Você... sempre foi claro para você ou foi um aprendizado que você foi fazendo aos poucos? Porque você tem uma criação, você é evangélico, sim, você foi criado dentro de um contexto evangélico,
E conta pra gente, como é que você vivencia o cristianismo a partir da amizade? Então, a melhor maneira que a gente tem é que muitas vezes na nossa convivência com as pessoas é natural do ser humano, no caso da natureza até pecaminosa do ser humano, a gente reparar muito nos defeitos uns dos outros, nas diferenças, nas insuficiências. A gente a nossa natureza nos faz reparar nessas coisas. Quando uma coisa é boa, a gente não percebe. Sei lá, em era de redes sociais, talvez o melhor exemplo disso, tem 100 comentários positivos a respeito de alguma coisa que você fez, mas você fica incomodado com um comentário negativo, é esse que você vai responder, você acaba não dando atenção para quem te apoia, para quem gosta de você, você acaba dando atenção para quem está ali, muitas vezes até, talvez até apenas querendo aparecer, né? Então, eu acho que uma das coisas que a palavra de Deus me ensina é que fomos criados, a gente até estava conversando sobre isso quando a gente estava tomando um café mais cedo, Gênesis 1 nos ensina que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que um dos exercícios de fé que nós devemos fazer todos os dias é a gente buscar enxergar uns nos outros essa essência divina, essa centelha divina. Porque mesmo o homem mais pecador, o homem mais desgraçado aos olhos da sociedade, ou baseado nos meus preconceitos, ou nos preconceitos que você porventura possa ter, em algum momento ele vai refletir a imagem de Deus, porque não tem como ele trair a sua própria natureza. Isso. Porque a natureza dele, ao mesmo tempo que nossa natureza é má, sim, ela é má, ela tem uma tendência para o pecado, isso não faz parte do nosso limite, faz parte, né? Mas ao mesmo tempo também Deus colocou a bondade, ou como dizem em Eclesiastes 3:11, pois Deus é a eternidade no coração do homem. Então existe algo de divino no ser humano, porque ele assim o quis. Então quando a gente exercita esse olhar de enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus, e assim também que até que entendo Mateus 25, quando Jesus diz que aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Ele radicaliza, né, essa presença dele no outro. Por quê? Porque quando você faz o bem para o próximo, você está fazendo para Deus, por quê? Porque aquele ser humano também reflete a imagem e semelhança de Deus. E você conseguir fazer o bem para ele, significa que você conseguiu enxergar isso. E assim você está exaltando e adorando ao Rei dos Reis. Justamente. Hoje, antes da gente vir, eu estava tomando café na minha casa e o Léo falava justamente de como ele percebe a importância da comunidade dele na experiência cristã. E a gente iniciou o programa dizendo que o amigo é aquele que de alguma maneira lhe ajuda, facilita você chegar ao seu essencial. A gente sabe, não é fácil. Eu posso muito bem passar uma vida inteira apartado de mim mesmo. Eu posso criar as minhas caricaturas, eu posso me entreter com os meus eus falsos, porque um eu condensa muitos outros eus. E é interessante que o amigo é aquele que vai nos ajudando a encaminhar o nosso eu para o verdadeiro lugar. O lugar onde ele pode, de fato, florescer. Você de onde ele não devia ter isso. Isso, vai, olha, você está no lugar errado. Eu achei muito interessante na consciência do Léo, hoje, enquanto ele falava, com muito amor da comunidade que ele pertence, que é uma coisa que a gente precisa ter mesmo. Você que vive aí, que faz a sua experiência de fé, eu não sei se você é católico, se você é evangélico, a gente sabe que o programa de direção espiritual é um programa que vai ao coração de muita gente, inclusive alguns indiferentes religiosos. A gente sabe que é importantíssimo a gente identificar qual é a comunidade humana que de fato nos leva à nossa melhor parte. Porque às vezes a gente perde muito tempo com aqueles que não têm um comprometimento com a nossa alma. Às vezes nós ficamos rodeados de companheiros, de conhecidos, mas quem são aqueles que de fato estão empenhados em nos fazer chegar ao melhor lugar de nós mesmos, né? Os vínculos reais. Os 12 da ceia, né? São os 12. Eu sempre gosto de dizer, se hoje fosse o último dia da minha vida, quem seriam meus 12 convidados? Porque Jesus foi seletivo. Ele estava rodeado de muita gente, mas ele escolheu 12. Então pode ser então, seletivo. Me dá o direito de ser seletivo, de nos momentos mais importantes da minha vida, eu escolher quem estará ao meu lado. Acho fantástico isso, sabe? Fantástico. Toda vez que eu entro no cenáculo, que foi justamente o lugar onde nós acreditamos ter acontecido a última ceia, fico, meu Deus, aqui Jesus recolheu-se e enfrentou o sofrimento da morte, porque o que fez ele querer estar com os amigos? O medo. Ele não foi privado do medo humano de enfrentar a morte. E toda vez que nós estamos passando por um processo de medo, a primeira coisa que a gente grita
são os nomes com os quais a gente se identifica. Na verdade, é uma das coisas mais... às vezes, para nós, é muito assustador a gente buscar uma identificação com o lado humano de Cristo, né? Porque, muito embora ele fosse Deus, ele também era homem. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Não era um ser híbrido, 50% homem e 50% Deus. Justamente. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. E a gente normalmente quer se identificar com a parte divina de Cristo, muito embora sejamos humanos. Claro, com essa parcela divina que eu mencionei anteriormente. Mas quando a gente enxerga, sei lá... Vou falar aqui uma coisa que particularmente me incomoda muito. Eu sou cantor, né? E gosto de cantar. E, por exemplo, eu ficar rouco, para mim, é uma coisa muito chata. Não gosto de ficar rouco, me incomoda. Não chega ao ponto de estragar meu dia. Mas se eu acordo rouco, sabe, me deixa assim... Não tá inteiro, né? E eu imagino, sei lá, Jesus que pregava para multidões e tinha que fazer uso da voz. Imagine que uma ou outra vez ele também deve ter ficado rouco. Então, essas coisas, cansado de andar, né? Na cerimônia do lava-pés, tão bonito, né? Descrita, inclusive, quando ele estava com os 12 na sua última noite antes do Calvário, o pé dele ficou sujo, precisava ser limpo, como o seu e o meu também. Então, eu sei que alguns pensam que talvez olhar para esse lado mais humano de Cristo seja diminuí-lo, mas de maneira alguma diminuí-lo. E às vezes alguns só conseguem chegar até a parte divina de Cristo através da humana. E ela é muito importante. Porque é uma identificação mais clara. Você acorda com dor hoje. Ele também acordou com dor. Ele passou por isso, eu também. O meu fascínio por Jesus não foi pela capacidade que ele tinha de fazer milagres. Nunca, desde menino, o que me encantava era a capacidade que ele tinha de incluir as pessoas. Isso é humano. Incrível. Eu não preciso ser divino. Eu não preciso ser divino para... Né? Não, só gente que não prestava. Você pega a lista dos amigos de Jesus, né? Você vai identificar só gente na pindaíba. É uma galera que estava todo... Eu estou nessa lista aí. Por isso que eu acho que eu tenho chance ainda. Você fica vendo a maneira que ele tinha de recrutar os que naturalmente estavam rejeitados pelo processo religioso. E distrair o melhor deles. Ficou todo mundo bom depois. E fazê-los acreditar que eles podiam ser melhores. Isso somente através do amor e o amor de Deus, que enxerga, porque Deus nos olha do cosmos, que ele também não está no cosmos, também está bem próximo da gente, toda a questão da transcendência e imanência, que a gente não precisa entrar agora, mas Deus nos olha não apenas como aquilo que somos, Ele não nos ama apenas por aquilo que somos, mas por aquilo que nós podemos ser, por aquilo que nós podemos nos tornar nele, por Ele e através dele e para a sua glória. E é por isso que em Mateus 25 existe uma radicalidade na maneira como Jesus interpreta a própria experiência de Deus. Onde é que você vai me encontrar? Tá muito certo, nas catedrais, nos templos, nos cultos, sim, mas cuidado. Você terá uma experiência muito real, concreta de mim, quando você me encontrar no irmão. É o que a gente está falando. O maninho é médico, ele tem a oportunidade de tratar alguém e ver no outro o próprio Cristo. Aí você tem transcendência e imanência no mesmo pacote, meu amigo. Que às vezes nós queremos fazer a nossa experiência religiosa ser pautada na transcendência divina, claro. É o hino que você acabou de cantar. Ele é todo transcendência. Mas aí você percebe que essa transcendência só pode ser percebida por causa das realidades imanentes de Deus. Um Deus presente entre nós na natureza que eu vejo, no irmão que eu encontro, no amigo que eu faço. Eu, por exemplo, toda vez que eu venho a Campos do Jordão, eu tenho a oportunidade de ser cuidado por uma pessoa aqui que se chama José, que tem apelido de Deda, que veio lá de Alagoas. Vem cá, meu amigo, mostra a sua cara aqui, por favor. Vem aqui, vem cá. Deixa eu mostrar aqui para o meu povo. Esse menino aqui, ó, isso representa muito na minha vida. Porque ele não é só um... Vem cá, Zete, vem cá também você. A Zete também que cuida de mim aqui. São pessoas que passam pela minha vida. Manda um abraço para Curica, né, lá. Como é que é o nome da cidade? Paricônia. O povo lá de Alagoas que me deu a oportunidade de ter essas pessoas lindas e amorosas aqui comigo. Eu faço a experiência do amor de Deus através dessas pessoas, Léo. Para mim... todo mundo que cuida de mim, isso para mim é uma realidade. Aqueles que cuidam de mim são naturalmente um lugar de epifania. Eu vejo Deus nessas pessoas. Porque como é que eu posso ser cuidado por Deus, gente? Como é que Deus me ama? Através do amor humano de quem tem, claro, uma experiência de transcendência, tem cheiro, me abraça quando eu preciso, consola o meu sofrimento.
Então, Deus é sempre de transcendência. E isso está no texto, assim, tão claramente, né, que o, né, ainda Mateus 25, né? Vinde, benditos meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Não tive fome e oraste por mim. Porque aí Deus lhe daria o pão. Não, Deus quer dar o pão para o meu próximo através de mim. Não tive sede e oraste por mim. Tive fome e me deste de comer. Não, tive sede e me deste de beber. Isso dá um tapa na cara dos moralistas, dos reprodutores de rito, né, que acham que é a quantidade que vai nos salvar. Não, meu amigo. Eu sempre digo isso. Olha, se eu tive a oportunidade de participar da Eucaristia hoje, do culto, dê o nome que você àquilo que é próprio da sua religião. Para nós, o ponto alto é a Eucaristia. É a presença real de Jesus no pão e no vinho. Se eu participo deste pão e do vinho e saio ali de fora da igreja e me esqueço do comprometimento que ele me pede para ter com as pessoas que me rodeiam, esse rito, ele não tem a possibilidade de me salvar, porque eu não abro a possibilidade real que ele tem de transformar a minha consciência, de me devolver mais fraterno. Não é verdade? Eu vou à missa e volto mal-humorado porque os outros não foram. Eu vou ao culto e volto uma pilha de nervos porque os outros não foram. Eles devem olhar para nós e pensar, eu acho que não dá para ir à missa não, porque eles voltam piores do que eles saíram daqui. A gente dá um contra-testemunho, né? Porque falta o conceito de imanência mesmo, você perceber que Deus está nas realidades humanas e nos instiga a percebê-lo a partir disso. Francisco de Assis, hoje você citou que você acompanha com muito respeito o papel do Papa, né? O que Francisco tem proposto. Ele vai, na Idade Média, busca um homem que justamente aguçou tanto a sua experiência religiosa, Francisco de Assis ficou tão espiritualizado que ele começou a perceber Deus em todas as criaturas. Já não existia mais uma distinção do mundo e do céu. As realidades transcendentes continuavam sempre acessíveis pela mística e pela oração, mas para ele a imanência, o Deus presente na realidade era absolutamente... E por isso nada mais relevante do que também cuidarmos do meio ambiente, da gente buscar proteger o que ainda pode ser protegido, manter o que ainda pode ser mantido e resgatar o que ainda pode ser resgatado. Isso é nosso papel como cristãos, cuidarmos da criação de Deus. Porque se a criação remete ao Criador, quando nós destruímos a criação, claro, não temos como destruir o Criador, evidentemente não é isso, mas é impossível você... É a mesma coisa, como Jesus mesmo disse, né? Se você diz que ama o seu irmão, ama a Deus, mas amaldiçoa seu irmão, que amor é esse? Que amor é esse? É a mesma coisa, pode se estender não apenas para o ser humano, mas também a relação com a natureza. Isso é fundamental importância. Isso é um fruto de fé em nós. Eu sempre digo que, à medida que nós vamos avançando nas concepções cristãs, nos conceitos cristãos, e nós vamos transformando isso num código de valores que a gente obedece naturalmente, que a gente observa naturalmente, a nossa consciência vai ficando mais aberta para a percepção. E a gente precisa fazer até uma meia-culpa, porque o discurso cristão não contemplou as realidades ecológicas. Mas por medo de se envolver politicamente, porque o discurso ecológico, por excelência, sempre foi um discurso muito político de uma facção política com a qual a igreja, os cristãos, de maneira geral, não quiseram se identificar. Mas isso é um erro grave, que precisa ser remediado, que está, graças a Deus, sendo remediado. Nós, amigos do mundo, né? É interessante isso. Não é uma oposição. Às vezes a gente entende muito errado que o mundo criado, a experiência da harmonia, a gente tem que lutar o tempo todo contra o caos. O caos é o oposto do mundo. O mundo é aquilo que está em ordem, filosoficamente falando. Tudo aquilo que está na ordem é mundo. Então, muitas vezes a gente pega aquela palavra de Jesus, né? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Aquilo é outra coisa, é outro contexto. Para facilitar, talvez, ao invés de usar mundo, usa terra. A terra, justamente. Né? Terra é mais fácil da gente entender, porque mundo a gente pensa em mundanismo e justamente, tal. Então, a terra como, né, criação, parte da criação, como extensão do reflexo do caráter de Deus. E a experiência do cuidado como algo fundamental, como resultado final desse cristianismo em nós, né? Você perceber que o cuidar é muito bom.
A expressão cuidar do mais mundo que a gente tem. Delicada do amor, né? Do amor real dentro da gente, uma escolha consciente, comprometida. Acho que a delicadeza com tudo, né? Com as pessoas, com as coisas, com a natureza. Mas precisa ser um fruto de uma coerência mesmo, né? Porque senão é só teoria pra gente ser bonzinho, né? Eu visitei uma amiga na Alemanha uma vez e ela e o marido trabalham literalmente trabalham com a terra numa fazenda ecológica totalmente sustentável, que na verdade onde crescem frutos raros que você não consegue comprar em nenhum outro lugar porque não são comercialmente viáveis, etc, etc. E ela me contou de umas férias que foi passar na Nova Zelândia, que existe um sistema de você se inscrever para trabalhar nas fazendas ecológicas do mundo inteiro, apenas a troco da comida que você vai receber do lugar que você vai dormir. E eu fiquei gente, é um bom projeto para isso, para a vida da gente. E eu fiquei pirando nesse negócio do que a gente não trabalha mais com as mãos, a gente não trabalha mais a terra. Quantos de nós? É uma maneira de você passar as férias extremamente econômico, porque você literalmente só precisa pagar sua passagem até o local. Eu não lembro agora o site, enfim, quem for pesquisador aí no Google vai encontrar com certeza informações sobre isso. Vou fazer um ano sabático. Mas assim, o exercício de você trabalhar com as mãos, a terra, e ver que produz fruto, o milagre da vida, o milagre do crescimento, o milagre da colheita. Olha, é impossível, fica muito difícil imaginar não crer em Deus quem faz esse tipo de coisa. E não intensificar a sua relação. O nosso contato com a terra, ainda mais vocês que moram na cidade grande, o contato com a terra é quase nulo. Quase nulo. Quando é que você põe o pé no chão mesmo? Pisar mesmo, Pisar no chão, sujar terra bem vermelha. cada vez mais distantes da terra. E quanto mais longe da terra, muito mais longe de Deus, já dizia o Gilberto Gil, né? Tem gente que acha que melancia dá em árvore, né? Não sabe de onde é que vem o negócio. Justamente. Minha gente, agora no dia 8 de setembro eu estarei em Itapemirim, Espírito Santo. No dia 7 eu estarei na Bienal do Rio. Dia 8 em Itapemirim. No dia 11 em Maringá. No dia 26 de setembro em Recife. Aí depois, outubro a gente deixa para avisar, depois senão vai ficar muito longe, vocês vão esquecer. Eu quero convidar de maneira muito especial, 11 de setembro em Maringá e 26 em Recife. Vou ficar fora um tempo, vou passar pelos santuários do dia 13 até o dia 26, até o dia 25. Mas já chego em Recife para dia 26 a gente dar continuidade ao nosso projeto. Quero agradecer muito a presença de todos. Obrigado, Ziza Fernandes. Muito parabéns obrigada, pelo dever maravilhoso de segunda-feira. Muito obrigada. Parabéns à Canção Nova pela belíssima iniciativa. Parabéns ao Hugo Pessoa, Sim. o nosso querido amigo cineasta, nosso querido amigo, né? Também dirigiu o seu também, né? E vai dirigir o seu, né? Vai dirigir o meu também. Nós estamos dando muita moral para esse rapazinho, viu? Também. Ou ele está dando muita moral para a gente. Em aceitar trabalhar com a gente. Maninho, depois você marca o seu DVD e se você gostar dos nossos Eu estava esperando você tirar sarro de mim. E o seu DVD vai sair quanto com aquele rapaz lá? Gente, nós estamos muito, muito gratos a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e gratidão também por expressar aqui hoje a oportunidade de estarmos juntos, mesmo sendo tão diferentes, tendo vidas tão diferentes, mas ao mesmo tempo unidos no mesmo desejo de sermos amigos de Deus, naturalmente amigos das pessoas, de buscar neste cristianismo que nos faz amigos de todas as realidades criadas. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, e a gente vai terminar cantando, né? Uma música muito bonita que nos fala justamente dessa oportunidade de ver que Deus está aqui em tudo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro,
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como tu me falas e posso te ouvir. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Jesus está aqui, tão certo como o ar que